E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Bem-vindos ao canal, aqui é o professor Denilson Seixas. Vamos para mais uma videoaula. Hoje o assunto é regimes totalitários, né? Então, esse assunto ele não se esgota aqui. A gente vai trabalhar alguns aspectos sobre isso, os aspectos mais relevantes sobre este assunto, mas é importante, né, ampliar, então, o conhecimento sobre isso, certo? Bom, vamos primeiro pegar sobre o conceito de totalitarismo. O que isso significa? Geralmente, então, é um sistema político que tem um fundamento no controle absoluto de um partido ou de um líder sobre toda uma nação. Então, ele controla tanto a vida pública quanto a vida privada neste país. E geralmente o que acontece também? A padronização, né? As pessoas são colocadas numa uniformidade, né? O país todo, a nação toda se torna uniforme. Então as classes sociais acabam se tornando uma uniformidade como um todo, certo? Bom, esses partidos, este regime, geralmente surge em momentos de crise, né? Este assunto que nós estamos trabalhando agora, nós vamos colocar num período histórico ali, que é o início do século XX, basicamente a primeira metade do século XX. Então, como eu falei, surgem em momentos de crise, geralmente uma crise institucional ou uma crise que, no caso da Europa, ali com o fascismo e o nazismo, né, eles saem da Primeira Guerra Mundial descontentes com a sua situação, e isso acaba, então, fortalecendo o nacionalismo ali naquela região, certo? Então, vamos colocar algumas características desses regimes totalitários. Vamos colocar, por exemplo, o unipartidarismo. O que isso significa? Somente o partido do governo é que pode exercer livremente o poder, né? Os outros partidos são colocados na ilegalidade. Também o culto ao líder, ou seja, existe uma propaganda do líder, existe aquela ideia de que o líder é o salvador da pátria, que vai trazer que vai resolver todos os problemas da nação. Então, o culto ao líder. Outra situação é o culto aos eventos históricos do passado e aos heróis do passado também. Citando o exemplo do fascismo italiano. O fascismo italiano tinha a ideia de reviver, né, de retornar à glória do Império Romano. Inclusive, fascismo vem do faccio, né? Faccio, que vem da ideia do símbolo do Império Romano, que era um feixe de varas, né? Então, a ideia do Benito Mussolini, que era o líder do fascismo na Itália, era justamente reviver a glória do Império Romano, a glória daquele povo que viveu no passado e que agora precisa retornar com esta glória, vamos dizer assim, né? O Hitler também tinha algo nesse sentido de reviver no passado, porque agora, o que ele está criando? O chamado Terceiro Reich, que é o Terceiro Império. Então, lá no período medieval, houve o Sacro Império Romano Germânico, que seria o Primeiro Reich. No século XIX, ocorreu o Segundo Império Alemão, então o Segundo Reich, e agora, então, o Hitler estaria formando o Terceiro Reich, valorizando, então, as tradições germânicas, né, os valores germânicos. Então, ele usou essa estratégia para conseguir adeptos à sua ideia. Né? Então, isso é bem importante. Outra coisa significativa para a gente trabalhar é que tanto regimes do espectro da direita quanto de esquerda ocorreram a formação de regimes totalitários nos dois espectros, né? Tanto de direita quanto de esquerda. O de esquerda, a gente pode citar o stalinismo na União Soviética, quando ocorreu a morte do Lenin, houve uma disputa política entre Trotsky e Stalin. O Stalin acaba vencendo e coloca, então, uma ditadura, um regime totalitário na União Soviética,
Lembrando que ele tinha também a ideia de colocar uma repressão aos adversários políticos, colocando eles em campos de trabalho forçado, que eram chamados de gulags, né? No nazismo, a gente viu também que houve no Holocausto ali, a colocação, né, de judeus em campos de concentração também, onde ocorreram várias mortes ali, né, milhares de mortes, e essa característica do nazismo, né, é chamado de antissemitismo, né, a perseguição aos judeus. Os judeus que foram associados à crise da Alemanha, né, o Hitler utilizou essa ideia de que a crise que a Alemanha estava vivendo era uma crise colocou a culpa, né, nos judeus, porque os judeus eram associados como pessoas ligadas à área financeira, ao comércio. Então, a Alemanha estava vivendo uma crise econômica e colocou, então, a culpa, né, nos judeus. Então, é por isso que existe essa perseguição, né, em parte dos judeus. É claro que não foram só eles que foram perseguidos, né, também homossexuais, negros também. Então, era a criação da raça superior, ali tinha também isso, né? E outra característica também é uma propaganda ideológica, que ocorre, muito importante isso, porque existe a tentativa de controlar a mídia, de fazer censura, de fazer com que os meios de comunicação mostre coisas positivas do governo e esconda outras, né? Coisas negativas fiquem ocultos, né? Então, é uma propaganda ideológica, mostrando o lado positivo, mostrando os símbolos do partido, algo nesse sentido também, né? Bom, repressão aos adversários, a gente já falou também. A centralização do poder, né? Isso é uma coisa bem significativa também. Bom, nós tivemos também na Europa, em Portugal, o salazarismo, né, com o presidente Salazar, que também era com característica autoritária também. Na Espanha, ocorreu com o general Franco o franquismo, onde houve uma aliança do general Franco, que queria vencer lá os republicanos, e procurou, então, auxílio da Alemanha, do Hitler, e houve, então, o ataque a uma pequena cidade da Espanha, que é Guernica, e o Hitler, então, auxiliou nesse ataque, né? Inclusive, os historiadores dizem que o Hitler queria testar, fazer alguns testes com as suas armas, né, com seus armamentos, para a Segunda Guerra Mundial. Então, o ataque a Guernica teve esta característica aí, né, do auxílio da Alemanha nazista, né, que auxiliou então o general Franco a atacar a cidade de Guernica. Inclusive, o pintor espanhol Pablo Picasso retratou, né, toda esta situação que ocorreu na cidade de Guernica, e ele então pintou um famoso quadro com o nome da cidade, Guernica, certo? Bom, aqui no Brasil, nós tivemos situações que se assemelham também a regimes com características autoritárias, né? Como, por exemplo, durante o período do Estado Novo, na era Vargas, o Getúlio Vargas, em 1937, ele implementou o Estado Novo. Inclusive, aqui havia a ideia de que teria um plano comunista para tomar o poder. Então, os apoiadores de Vargas, o grupo do Vargas, criou ali uma fake news, uma notícia falsa de que haveria um plano chamado Plano Cohen, que estavam armando para tomar o poder no país. E ele usou, então, isso para dizer que, bom, agora nós precisamos controlar aí a segurança nacional, porque há um movimento comunista para tomar o país. Então, eu preciso fortalecer aí o poder e agora, então, implementar o Estado Novo. E era isso, então, que ele tinha essa estratégia, né, de
criar esta notícia falsa, essa fake news aí. É uma das características dos regimes também nazista e fascista, que era o anticomunismo. Isso também foi ligado, então, a esses grupos, né, que a gente comentou anteriormente também. Outro grupo também que surgiu no Brasil, no mesmo período da era Vargas ali, é o chamado integralismo. Com o Plínio Salgado, ele tinha então este partido, né, chamado a Ação Integralista Brasileira, que tinha cunho fascista. Então, eles tinham lá os seus uniformes militares, tinha o símbolo que era o sigma, né, que é um elemento da matemática que representa então a soma dos infinitamente pequenos, então que representa, né, a união dos pequenos em torno de uma nação integral, vamos dizer assim, né? Tinha também o grito de guerra Anauê, que é um grito indígena que está relacionado com somos irmãos, né? Eu sou seu irmão, então procurando estabelecer aí uma união, uma unidade. Então Plínio Salgado também tentou implementar aqui o seu partido no Brasil, que era o chamado então integralismo, certo? Bom, a ideia então de hoje era fazer esta compilação aí de informações sobre os regimes totalitários, quando surgem, né, a origem, algumas características do nazismo, fascismo, stalinismo e alguma parte aqui do Brasil também, certo? Uma coisa importante, uma dica que eu dou sobre um filme que é o chamado A Onda. Esse filme ele retrata a possibilidade de um retorno de um regime totalitário. Então é uma dica que eu deixo aqui, o filme A Onda, né? É bem interessante, é uma linguagem bem atual, vamos dizer assim, então é bem interessante assistir esse filme aí, então, certo? Então, por hoje era isso, muito obrigado e até um próximo vídeo aí. Tchau, tchau!